Seja muito bem-vindo a mais um domingo à noite aqui no canal no YouTube do Dois Dedos de Teologia, onde nós temos feito transmissões acerca da Palavra de Deus para a nossa igreja, a Igreja Batista Manaim aqui em Fortaleza, que infelizmente não tem conseguido ter reuniões públicas, assim como várias igrejas do Brasil. Aproveito esse começo dessa transmissão para saudar todos os membros da igreja que têm assistido os nossos sermões. Se sintam amados e abraçados pela comunidade. A gente no presbitério da igreja conversa acerca da tensão e da ansiedade de estar com vocês de volta. Nós do corpo pastoral muitas vezes conversamos, eu e outros pastores da igreja, acerca da vontade, da ansiedade, da saudade relacionada a não estar com vocês aí na igreja. Os nossos trabalhos e atividades pastorais acabam restritos ao que a gente consegue fazer pelo celular, pelo computador, o que às vezes não dá pra gente a carga de disponibilidade e de relacionamento que a gente gostaria de ter, mas a gente está disponível. Vocês, membros da igreja, que possuem meu número, tá lá no grupo da igreja, é só vocês me procurarem, me ligarem, mandem mensagem, a gente está aqui para ajudar. Qualquer membro da igreja que esteja passando por períodos complicados, como a infecção pelo vírus ou tempos financeiramente difíceis, por favor, não deixe de entrar em contato com o Ministério da Igreja, com os pastores da igreja, com outros irmãos, ou falar lá no nosso grupo, para que a gente possa se ajudar e se servir da melhor forma nesse período. Vocês que são membros da comunidade, o nosso encorajamento é que vocês estejam fazendo todos os domingos cultos domésticos em suas casas. Vocês que são líderes de família, que vocês possam trazer todos os membros da sua família para a sala, onde for o melhor lugar, para a mesa, que você possa orar, ler, ter um tempo talvez de meditação na palavra também, e que então após isso vocês possam se reunir em torno da TV, do celular ou do computador para ouvirem essa exposição que a gente vai ter aqui. Você que porventura não tenha membros crentes em casa, você pode ter o seu tempo devocional no domingo e aproveitar após esse tempo para sentar aqui e ouvir a pregação. Como a gente já falou algumas vezes, na Manaim a gente não acredita em culto online, então a gente expressa nossa vontade de voltar a termos os nossos cultos de forma natural, mas oramos para poder nesse período usar os nossos ambientes domésticos para cultuar a Deus com as nossas famílias e então termos juntos um momento de ensino na palavra apropriado para esse momento de pandemia e de quarentena, unificado para a comunidade. Então, isso aqui existe para a igreja, mas sabemos também que existem alguns visitantes que aqui estão assistindo a mensagem. Fique à vontade para ouvir tudo, para ser edificado pela mensagem enquanto você está aqui conosco, tá bom? Isto posto, a gente vai se colocar no momento de oração, pedir para que Deus nos abençoe, e a gente vai falar sobre 5 passos na estrada da dor, em Tiago 1, 2 a 18. Então, convido cada um de vocês a orar. Você que estiver com sua família, você que está acompanhado de alguém, você que não está sozinho, eu quero convidá-lo a fazer uma oração em voz alta. Eu vou ficar em silêncio por mais ou menos uns 30 segundos, e então eu vou interromper esse silêncio com oração. Então você aí que está acompanhado, que está ouvindo com alguém do seu lado, você que está com sua família ouvindo, você que está com sua esposa, você que está com seus filhos, por favor, ore agora em voz alta, um representante de quem está com vocês aí, e após uns 30 segundos eu vou interromper o silêncio com a palavra de oração. Então, por favor, oremos todos. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de sermos instruídos pela tua verdade. Eu oro para que a tua palavra possa nos alcançar, que nossos corações sejam movidos pela tua graça, que mesmo sem merecermos, o Senhor possa nos dar da maravilhosa luz que provém do Evangelho. Que os nossos corações sejam movidos e tocados pela tua verdade. Assim nós oramos, no grandioso nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Hoje a gente vai ler o texto de Tiago, capítulo 2, de 1 a 18. É o texto que vai ser exposto essa noite nos nossos sermões online, tá bom? Então vamos ler Tiago 1, de 2 a 18. Eu sempre faço as leituras na Nova Almeida atualizada, você pode usar essa versão se você quiser, ou simplesmente ouvir aquilo que eu lerei. Então, Tiago, capítulo 1, 2 a 18, diz assim:
Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Pensar sobre dor e pensar com dor são duas experiências muito distintas. Podemos escrever tratados sobre sofrimento enquanto fisicamente bem, mas mal conseguimos estabelecer raciocínios básicos durante uma dor de dente. O sofrimento incomoda mais pela sua proximidade. Bater o mindinho na quina da mesa causa mais dor do que a morte de milhões de desconhecidos. Eu aposto que você já chorou mais por um fora de namorado do que pelas mortes do Holocausto. Um amigo morre, então você lamenta, sofre e chora copiosamente. Passa um tempo considerável em luto, mas eventualmente você volta para a sua vida. O motivo é porque você está pensando sobre dor. É um ato de empatia e, às vezes, até um esforço se colocar no lugar do outro para tentar sentir na pele parte do que ele sente. Quando pensamos com dor, a experiência é diferente. Nossa mente se turva e acabamos agindo baseados unicamente nas sensações e nos instintos. As convicções se abalam, as rotinas mudam e muitas vezes a fé esmorece. Quando a dor nos alcança, aí sim que a gente sente coisas que a gente às vezes despreza quando está simplesmente falando teoricamente acerca de sofrimento. Precisamos de respostas bíblicas para lidar com questões que surgem quando pensamos sobre a dor. O problema do mal é uma questão filosófica séria e precisa de esforços filosóficos sérios. Mas o que fazemos quando pensamos durante a dor? A gente falou sobre sofrimento e dor algumas vezes nessa série de sermões. Mas e quando a dor nos alcança? Ao invés de falarmos sobre o mundo em sofrimento e como nós vamos sobreviver em uma terra em pandemia, o momento agora é para pensarmos sobre como a gente lida com a nossa vida em pandemia. E quando o coronavírus nos toca e deixa de ser simplesmente uma hipótese, quando o exame dá positivo, quando é o nosso parente que morre, quando os números se tornam nomes, quando o desemprego deixa de ser uma taxa e passa a ser uma realidade da nossa vida. Tiago está escrevendo para cristãos em sofrimento. O seu público-alvo é muito provavelmente os cristãos espalhados
de Atos 8, capítulo 1, que perderam suas casas, que estavam sem seus bens e que talvez estivessem longe de seus familiares e amigos. Ao longo da carta, Tiago fala de pobres oprimidos por patrões desonestos. Tiago fala de doentes que precisavam de cuidado do presbitério. Os sofrimentos deles eram físicos e econômicos. E eles precisavam de recursos para lidar com uma situação como essa. Por isso, Tiago inicia o seu texto, lá já no capítulo 1, nos dando 5 atitudes diante dos sofrimentos que vão nos ajudar a pensar de modo espiritual durante esses tempos de crise. Há 5 passos que nós precisamos dar na estrada da dor. E é isso que nós vamos olhar hoje nesse trecho de Tiago. O primeiro passo que nós precisamos dar na estrada da dor é a perseverança com alegria. Durante o sofrimento, a gente persevera alegremente. É o que ele diz no verso 2, no verso 3 e no verso 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. O sofrimento não é bom. O sofrimento não é uma coisa agradável, não é algo que a gente procura. Mas o efeito do sofrimento na vida do crente é bom. Nós não amamos o sofrimento, mas nós amamos o que o sofrimento nos dá. O texto diz: tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Outras traduções dizem: considerem motivo de grande alegria. A ideia é que a gente precisa encontrar uma coisa que não é natural. Nós não somos masoquistas, nós não amamos o sofrimento, nós possuímos instintos naturais de proteção da nossa própria vida. Se a gente tropeça, a gente leva a mão ao rosto. A gente não quer a morte e o sofrimento. Quando o sofrimento vem, a gente sofre. É isso que o nome significa. O cristão sofre. E nem sempre ele sofre por pecado ou por falta de fé. O sofrimento vem e nos alcança. O texto não diz caso vocês sofram um dia. Ele diz que nós passamos por provações. O fato de passarem por várias provações. As provações nos alcançam, elas são uma realidade e nós não gostamos dela. O cristão é colocado, então, em situações que são desagradáveis. O cristão vai sofrer. E Tiago não vai dizer que é por falta de fé, por falta de dízimos ou por falta de obediência e submissão a uma liderança eclesiástica específica. O sofrimento não surge como fruto de pecados particulares, sempre, de novo e toda vez. O sofrimento é que alcança os cristãos. E o sofrimento alcança os cristãos porque é para produzir algo que os cristãos precisam. Por isso, eles deveriam considerar a alegria. Alegria, passarem por várias provações. O termo várias aqui traz a ideia de tipos diferentes de provação. A ideia é vários tipos. Pensa comigo, nem sempre o sofrimento vem desacompanhado. Nem sempre o sofrimento ele é muito específico, como um tiro de sniper. Às vezes o sofrimento nos alcança como balas de uma metralhadora. É como um tiro de 12. São dores que se espalham por toda a nossa existência. O livro de Tiago faz muitas referências ao livro de Jó, de forma indireta, e aqui ele parece estar falando do próprio Jó na sua história, quando ele perde tudo de uma vez só. Jó passa por vários tipos de provação. Num período muito curto de tempo, ele perde todos os seus bens, ele perde todos os seus servos, ele perde todos os seus filhos, ele perde a sua saúde, ele perde a paz no casamento, ele perde o carinho dos amigos. Jó, íntegro e justo, perde tudo. Passa por várias provações. Às vezes é fácil aguentar uma provação só. Às vezes é fácil perder o emprego e continuar saudável. É fácil, às vezes, perder uma doença, perder a saúde numa área, ter uma doença no fígado, mas o resto do corpo tá legal. Você tem uma dor de dente, mas seu coração tá bombeando sangue. E quando você tem falência múltipla dos órgãos, e quando você perde todas as suas fontes de renda, e quando os vários ambientes de segurança simplesmente se esvaem. E quando nós passamos por várias provações. Quando nós passamos por provações na área da saúde, porque a gente corre o risco de pegar uma doença altamente infecciosa. A gente passa por provações na esfera financeira, porque a empresa em que a gente trabalha simplesmente não está conseguindo abrir suas portas e os clientes não aparecem porque não saem de casa, e então os colaboradores são demitidos.
E a gente passa por provações na área relacional, porque a gente não consegue ver quem a gente ama. E a gente passa por provações na área psicológica, porque a gente acaba trancado em casa com medo e preocupado. E a gente começa a ser provado nas mais variadas áreas ao mesmo tempo. Parece que Deus não costuma esperar que um problema acabe para nos dar outro. Deus gosta de nos dar o banquete completo do sofrimento. Não vem um prato de cada vez. Não é como um rodízio em que Deus vem oferecendo um prato de sofrimento, um espeto com cada tipo de tempero de dor à medida que a gente vai querendo ou não. Não é como sabores de pizza que vão rodando em nossa volta na mão dos garçons. O sofrimento chega todo de uma vez, à la carte, na nossa mesa. Geralmente posto diante de nós, quando a gente acha que não está muito preparado. Tiago diz que devemos encontrar nisso motivo de toda alegria, motivo de grande alegria. E isso é altamente esquisito, porque ninguém vai dizer que está alegre por causa do sofrimento. Alguém chega feliz na igreja, alguém chega feliz na tua casa, te liga alegre, e tu pergunta, rapaz, qual o motivo de tão grande alegria? E a pessoa responde, meu irmão, se eu te disser que morreu meu parente, rapaz, se eu te disser que eu peguei coronavírus, se eu te falar que eu fali, você vai achar que o rapaz está tendo uma crise, um problema psicológico. Não é assim que a gente se manifesta naturalmente. Não é assim que a gente age geralmente. Cheio de alegria porque as coisas deram errado. O texto não diz, no entanto, que nós devemos ser alegres apesar do sofrimento. Porque sermos alegres apesar do sofrimento é uma graça que o Espírito Santo nos dá muito comumente. A gente encontra alegria apesar de estar sofrendo. A gente encontra graça e felicidade apesar das coisas ruins da vida. Eu posso estar doente, mas apesar disso, eu encontro alegria em Cristo Jesus. Eu posso estar pobre, mas apesar disso, eu encontro alegria em Deus. Mas Tiago não está dizendo isso. Tiago não está dizendo que nós devemos ser alegres apesar do sofrimento. Tiago está dizendo que devemos ser alegres por causa do sofrimento. Esse é o detalhe do livro de Tiago que é um tanto assustador. Porque faz parecer que nós somos um grupo de masoquistas que se alegra cada dia mais por quanto mais sofre. No entanto, Tiago diz que a nossa alegria por causa do sofrimento não se dá por causa daquilo que o sofrimento é, mas por causa daquilo que o sofrimento dá. Nós encontramos alegria por causa do sofrimento porque o sofrimento gera uma coisa muito importante. E não é o sofrimento que amamos, não é ao sofrimento que nos apegamos, mas àquilo que o sofrimento nos dá por meio da obra de Cristo. Perseverança. O sofrimento faz com que consigamos perseverar mais poderosamente na fé. Tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Uma vez que a nossa fé é provada por meio do sofrimento, o sofrimento produz em nós perseverança. E por causa daquilo que o sofrimento produz, a gente se alegra por causa do sofrimento. Isso significa que quando o sofrimento vem, a gente sorri. Quando o sofrimento vem, a gente fica alegre. Porque o sofrimento traz alguma coisa com ele. Imagina que você está tentando comprar uma casa há muito tempo. E você está se esforçando, indo atrás, correndo, e as coisas começam a dar errado, e você quer aquela casa, você quer morar naquele novo lugar, e um dia você recebe a ligação do banco. A imobiliária te liga, e você atende e diz, olha fulano, você tem que vir aqui assinar o contrato, você vai ter que deixar 30 mil reais da entrada, vai pagar os 11 mil no cartório, e você ouve aquilo e você exulta de alegria. Ué, mas perder 40 mil reais, ter que pagar 40 mil reais não é motivo de alegria pra ninguém. Gastar todas as economias não deveria deixar ninguém feliz. Mas você se alegra por causa daquilo que esse gasto representa. Você recebe a ligação e alguém diz, olha, você vai ter que passar 12 horas dentro de um avião, vai pegar outro avião, vai ficar 44 horas viajando de aeroporto em aeroporto, com fome, com mal-estar, tendo enjoos e tudo mais, que é tão comum a viagens internacionais, mas você conseguiu realmente ganhar o concurso para ir para a sua viagem dos sonhos para o país que você quer. Ora, viajar longamente é uma coisa ruim, não é uma coisa agradável, mas aquele sofrimento traz alguma coisa que gera alegria. Você se alegra porque vai ter que pagar às vezes o imposto, se alegra porque vai ter que passar muito tempo dentro do avião, não por causa daquelas coisas em si. Se você pudesse ter acesso ao que elas dão sem ter que passar por elas, você preferiria isso. Mas
essas coisas trazem algo a reboque. Encontramos alegria quando o sofrimento vem, porque o sofrimento faz com que sejamos pessoas mais perseverantes. Então, quando a gente sofre, a gente não se alegra apesar do sofrimento. A gente se alegra por causa do sofrimento. Eu estou feliz, eu estou mais alegre, porque Deus me deu a oportunidade de sofrer hoje. Eu estou mais alegre e mais feliz, porque Deus me fez sofrer, Deus me colocou em situação difícil. E isso me dá alegria. Parece um absurdo. O que nos difere dos masoquistas, de pessoas que correm por um caminho de autoflagelo, é que nós não estamos amando o sofrimento, nem infligindo em nós mesmos o sofrimento, mas nos alegrando com aquilo que sabemos que vem por meio do sofrimento. Vem perseverança. Nos tornamos pessoas mais perseverantes. Não é só Tiago que diz isso. Pedro diz a mesma coisa, 1 Pedro 1, 6 a 7, escrevendo exatamente ao mesmo público a quem Tiago escreve. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé, ou seja, a prova da fé, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Os cristãos exultam aqui em 1 Pedro 1, porque eles sabem que vão ser contristados, entristecidos pelas provações. As provações vão vir para tentar tirar a alegria, mas as provações não conseguem porque a gente tem um motivo de muita alegria. Nossa fé é provada e ela gera alguma coisa, louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aqui em Tiago 1, o sofrimento é descrito como uma provação da fé que gera perseverança. Provação é a palavra usada no período do Novo Testamento para falar daquilo que os ourives faziam para purificar o ouro. Eles colocavam o ouro no fogo, o ouro então era derretido, porque o ouro derrete a uma temperatura mais baixa do que as impurezas que estão no ouro. Então eles conseguem fazer um ouro puro. Depurar o ouro através do fogo era esse processo de provação. Nós somos provados pelo sofrimento. Somos provados. O sofrimento vem contra nós, a dificuldade surge para nos derreter. Somos queimados para sermos então purificados. O sofrimento tira de nós aquilo que impede a perseverança. O sofrimento tira de nós aquilo que nos faz retroceder no caminho do pecado. Deus usa o sofrimento para nos fazer pessoas que permanecem. Você já sofreu na sua vida? Você já passou por maus bocados diante da sua fé? Você já sofreu em Cristo e por Cristo? Tenha certeza, o que Deus está fazendo através do sofrimento é purificar você. É deixar você mais próximo dele. É te fazer mais perseverante. Crentes que sofreram pouco, geralmente são crentes mais vacilantes do que aqueles que foram depurados pelas chamas da provação. Crentes que vivem naquele caminho de incerteza, numa fé frágil, geralmente são crentes que não foram peneirados pela prova de Deus. O sofrimento nos dá maturidade. O sofrimento nos dá perseverança. O sofrimento nos ensina acerca da nossa própria fé de uma forma que livros e seminários nunca vão nos dar. John Piper, o famoso pregador batista americano, diz que ele não acredita em aulas de homilética. 1000 sofrimentos vão fazer você pregar bem. E o que ele acredita é que ao sofrermos como Cristo sofreu e ao passarmos pelas mais variadas dificuldades na vida, Deus nos ensina. Deus nos ensina sobre o Evangelho, Deus nos ensina sobre a sua verdade, Deus nos ensina sobre a nossa própria fé. Quando somos aprovados, então, nessa provação, porque toda prova dá a chance de sermos aprovados ou reprovados. Ser reprovado na aprovação é ter a fé impura. Ser reprovado na aprovação é abandonar esse caminho da perseverança. A aprovação vem e a gente retrocede. Isso é a falha da fé. Mas quando a aprovação vem e nós somos aprovados, então nós encontramos perseverança. Como é que isso funciona? Como é que nós nos tornamos pessoas que perseveram mais porque sofreram mais? Há um fortalecimento da fé que se dá pelo sofrimento, nos dando mais capacidade de permanência. E eu não sei como é que isso acontece no mundo espiritual. Mas, como a nossa espiritualidade é sobrenatural e espiritualmente fortalecida por meio das provações, é uma coisa que apenas Deus pode nos explicar. Mas eu imagino como é que isso acontece do lado de cada eternidade. Do lado de cada eternidade, sofrendo,
nós percebemos a realidade da nossa fé. E quanto mais percebemos a realidade da fé, mais isso nos faz perseverar. Perceba, o sofrimento te revela a realidade da tua própria fé. E ao permanecer durante o sofrimento, você ganha mais certeza da salvação e mais força no caminho da perseverança. Pensa, por exemplo, quando Deus prova Abraão. Deus não tinha dúvidas sobre a fé de Abraão. Sabe quem tinha dúvidas sobre a fé de Abraão? Abraão. Quando Deus ordena que Abraão sacrifique o seu filho, e Deus sabia que ele não ia permitir que isso acontecesse, mas Abraão vai e se coloca à disposição de sacrificar o seu filho, Deus mostra para Abraão que ele não era mais o mesmo homem que aceitou dormir com a sua serva para tentar ajudar nos planos de Deus. Deus revela a Abraão a fé que Abraão talvez nem soubesse que tinha. Nós sofremos e Deus nos revela a força da fé que nós muitas vezes temos medo de afirmar. Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido. Paulo dizia, estou bem certo, porque Paulo passou por muitos sofrimentos e permaneceu. Nós ganhamos certeza da salvação através de permanecer durante as provações. É permanecendo durante as dificuldades que Deus nos mostra que há algo real aqui dentro. Cada sofrimento, então, é uma nova oportunidade para amadurecer a própria fé. Aproveite esses momentos de sofrimento como Deus te dando um presente. Não é isso que a gente lê em Filipenses 1,19? A vocês foi dado o privilégio de não apenas crer, mas também sofrer por ele. O sofrimento é um privilégio. O sofrimento não é um mal necessário, não, é um privilégio que Deus nos dá para que nós possamos amadurecer a nossa própria fé. Fugimos do sofrimento, porque é isso que cabe a nós aqui embaixo. Evitamos sofrer quando nos é possível, mas quando o sofrimento vem, nós o recebemos com alegria. Não foi isso que Jó fez? O sofrimento vem sobre Jó e Jó louva a Deus e os homens perguntam por que ele faz isso e ele diz, eu aceito o bem que vem da mão de Deus, como vou rejeitar o mal que vem da mão de Deus? Nós recebemos as bênçãos que provêm da mão do Senhor, como rejeitaremos o mal que provém da mão dele? Deus está nos dando a calamidade para que possamos ser aprovados, depurados e então purificados todos os dias. É por isso que essa perseverança deve agir de modo completo. É isso que o texto nos diz. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que nada lhes falte. Isso nos lembra muito a linguagem de Romanos 5, 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. De fato, essa perseverança age em nós. Nós sofremos e nós recebemos uma perseverança que age de forma completa em nossa vida. Não é uma perseverança média, não é perseverança condicional, não é uma perseverança só um pouquinho, não é uma perseverança em agosto, é uma perseverança que age de forma completa. É uma perseverança também pode ser traduzida como uma perseverança que cumpre o seu propósito. É uma perseverança eficaz. É uma perseverança que não pode ser rejeitada. Deus nos mantém na fé, então, através do sofrimento. Você pode ser um calvinista. Nossa igreja é uma igreja que acredita na perseverança dos santos, que uma vez que nós fomos salvos, Deus nos transforma e nos mantém nessa fé maravilhosa. Mas se você ama essa doutrina da perseverança dos santos, saiba, nós perseveramos porque Deus nos faz sofrer. E através de nos fazer sofrer, Deus nos faz pessoas que permanecem. Irmãos, uma vez que vocês encontraram Jesus, vocês são dos que permanecem. Vocês não são dos que retrocedem. E quando vocês sofrem para permanecer ainda mais. O sofrimento nem sempre é um castigo. O sofrimento muitas vezes é um instrumento para a nossa perseverança e por isso nos alegramos. Nos alegramos porque os sofrimentos apresentam a grandeza daquilo que Deus está construindo em nós através do seu poder, através da sua graça, através do seu amor. Esse amor se manifesta muitas vezes com dor. Esse amor se manifesta muitas vezes nos fazendo sofrer. Essa perseverança cumpre o seu propósito. E cumprindo o seu propósito e tendo uma ação completa, nos dá perfeição e integridade, sem qualquer falta.
É um fraseado um pouco confuso, o fraseado de Tiago aqui. Mas talvez haja uma certa toque de ironia. É como se ele estivesse dizendo: Deus deseja que a perseverança de vocês seja perfeita, impecável. Por isso vocês vão continuar passando por períodos de sofrimento até alcançarem isso. E como isso nunca vai existir nessa terra, então nós vamos sofrer até o fim dessa existência. Deus está nos fazendo perfeitos. E porque está nos fazendo perfeitos, nós vamos sofrer até encontrar essa perfeição que está reservada a nós no fim desse tempo. Nunca chegaremos no limite de que agora nós não vamos sofrer mais, porque já encontramos aquilo que precisamos da mão de Deus. Isso só acontece quando o novo céu e a nova terra nos for dado. O sofrimento do tempo presente faz parte dessa obra contínua que Deus está fazendo em nós. E esse sofrimento vai se encerrar quando então formos perfeitos em Cristo e formos tomados pela natureza divina. Mas essa também parece ser uma linguagem relacionada a sacrifício. Perfeitos e íntegros parece uma referência aos sacrifícios do Antigo Testamento que deveriam ter essas duas características. A ideia é que se nós perseverarmos, o nosso sofrimento não é simplesmente dor, mas é um sacrifício entregue a Deus. E à medida que perseveramos, nós não somos só pessoas sofrendo, mas nós somos pessoas em sacrifício, sendo entregues ao Senhor como uma oferenda, como um tributo a Deus. O nosso sofrimento se torna uma adoração. Nos tornamos sacrifício vivo, puro e sem mácula, perfeitos e íntegros, quando perseveramos na fé, mesmo nesses períodos de intensa provação. Perseveramos, porque queremos entregar a Cristo aquilo que ele merece. Mas veja, Tiago não quer apenas que a gente saiba que o sofrimento é motivo de alegria. Ele está falando de alegria, então ele está falando de sensações, ele está falando de sentimentos. Tiago quer que a gente sinta essa grande alegria por causa do sofrimento. Aqui nós não estamos apenas numa batalha de ideias, mas em uma batalha de sensações. O sofrimento vai doer. O sofrimento sempre vai nos afetar negativamente. Mas há uma compreensão profunda sobre os efeitos do sofrimento que afetam nossas sensações durante o sofrimento. Nós somos mudados naquilo que sentimos. Passa a doer menos. Passa a nos machucar menos. E passa a ser não mais apenas um exercício de fé racional, onde nós permanecemos firmes mesmo na dor, mas passa a ser uma transformação de como sentimos a dor por causa daquilo que acreditamos. Nós somos transformados de forma completa por meio daquilo que o Senhor está fazendo em nós e por meio daquilo que Ele gera em nós durante o sofrimento. A gente sente menos sofrimento. Viktor Frankl, o famoso neuropsiquiatra que passou pelos campos de concentração, escreveu que o sofrimento, de certa forma, cessa de ser sofrimento no momento em que encontra um significado. A partir do momento que percebemos o significado do sofrimento, esse sofrimento passa a ser sacrifício e não mais simplesmente dor. Ele passa a ter um propósito, e por ter um propósito, a nossa experiência sensível com a dor muda. Nós não apenas pensamos de forma espiritual, meus irmãos. Nós sentimos de forma espiritual. Essa certeza de que o sofrimento é motivo de alegria, que muda a forma como sentimos as coisas, certamente foi a experiência de Policarpo de Esmirna, quando pediu para não ser amarrado durante o seu martírio. Ele deixou claro que não fugiria das chamas que queimariam sua carne e não fugiu. Essa foi a experiência dos cristãos condenados à danação pelas bestas nas arenas romanas, que cantavam e sorriam enquanto eram devorados ou pisoteados pelas feras. Quantos dos nossos irmãos em sofrimento já nos deram testemunhos de alegria e consolo, mesmo entre gemidos em leitos de hospitais? O Espírito Santo nos dá a possibilidade de sofrermos de um modo espiritual. E então, sofrendo de forma espiritual, sentirmos de forma espiritual. E a dor se tornar menor, porque a fé afeta os nossos sentimentos. E encontramos uma alegria que nos alcança através de um poder sobrenatural do Espírito Santo. Precisamos crer nisso, para sentir isso. Mas me diz uma coisa, você quer ser feliz na provação? Ou as circunstâncias difíceis são para você aqueles momentinhos preciosos onde você pode chamar alguma atenção? Onde você pode reclamar e murmurar e condenar se receber algum julgamento de volta?
onde se pode colocar tudo em volta de você em algum tipo de autocomiseração. Você quer felicidade na aprovação? Ou você é apegado ao conforto que vem em se fazer de vítima de todo o sofrimento? Parece estranho que eu me refira ao sofrimento nesses termos, mas sofrer é confortável quando ninguém espera nada de quem sofre. Quem está feliz no sofrimento? Quem está passando pelo sofrimento com força e vigor, por outro lado, é aquele que consola, que cuida e que coloca os outros na frente, e que mesmo sofrendo, consola quem veio consolá-lo. O nosso primeiro passo durante a provação, meus irmãos, é justamente nessa estrada da dor perseverarmos com alegria. Agora, há um segundo passo que nós damos na estrada da dor. E nessa estrada, nós oramos confiantemente por sabedoria. É o que nós lemos do verso 5 ao verso 8. Diz assim o texto: Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O texto diz de pessoas que necessitam de sabedoria. Ao invés de encontrarem alegria na provação, ele diz: se, porém, aqui a gente tem um contraponto, se ao invés de encontrar alegria na provação e perseverança na provação, lhe falta sabedoria. Aqui a falta de sabedoria, não é representada como a falta de possibilidade de encontrar alegria na provação e de perseverar na provação. O termo sabedoria aqui está relacionado a um modo de vida correto. É o que nós vemos, por exemplo, em Tiago 3, quando sabedoria está atrelado a sobre como nós vivemos a nossa vida. Sabedoria não fala aqui de inteligência, não é de capacidade de soltar aforismos elevados, mas a sabedoria é aquela velha sabedoria prática do Antigo Testamento. É a sabedoria que vem como temor do Senhor. É a sabedoria que te diz como viver de forma espiritual. O mundo tem aquilo que eles chamam de certo e errado, de bom e de mal, de belo e de feio. Nós temos também os nossos valores, e esses valores não vêm do mundo, nossos valores vêm de Deus, vêm da mão do Senhor. Nossa sabedoria é uma sabedoria espiritual. Nós passamos tempo demais em nossa vida tentando encontrar validação de um mundo caído e de homens que vão chamar de loucura aquilo que nós chamamos de inteligência. Às vezes a nossa falta de possibilidade de alcance cultural, de transformar a cultura, de sermos benquistos pelas ciências aí em volta, é justamente porque Deus chamou aquilo que é louco para o mundo. E que a nossa sabedoria é um jeito de viver muito próximo do que nós chamamos de santificação. Nós precisamos de sabedoria. Sabedoria é o jeito crente de levar a vida. A sabedoria que provém de Deus é o que nos dá alegria na provação, é o que nos dá perseverança no sofrimento. A palavra aqui, se algum de vocês necessita de sabedoria, a palavra necessita é a mesma palavra para falta no verso passado. A perseverança deve ter ação completa para que nada falte, se porém algum de vocês tem falta de sabedoria. Então o sofrimento é justamente um instrumento de Deus para que possamos ter a perseverança no sofrimento, é um instrumento de Deus para que possamos ter a sabedoria que nos falta sendo suprida. Deus nos concede sabedoria, a capacidade de viver perseverante no sofrimento através de nos fazer perseverar no sofrimento. Isso é uma coisa muito louca, porque é uma retroalimentação da perseverança aqui. Você quer conseguir perseverar no sofrimento? Como você faz isso? Através de uma sabedoria que vem durante a perseverança no sofrimento. Significa que nós somos lançados então em uma espiral santa de Deus, em que quanto mais a gente persevera durante o sofrimento, mais a gente sabe como perseverar durante o sofrimento. Isso significa que as provações de agora perdem força sobre você depois que você passa por elas. Você está em sofrimento agora porque é a sua primeira vez em quarentena? Se nós passarmos por isso de novo, a experiência vai ser diferente. Você está desesperado agora porque talvez tenha perdido o emprego ou sua empresa faliu? É a primeira vez que você passa por isso? Passar por sofrimentos talvez parecidos iguais a estes depois vai ser uma outra experiência, porque você vai estar mais forte, você vai estar mais sábio, você estará mais perseverante. O sofrimento que agora te deixa balançado na fé, ao ser aprovado, não vai ter a mesma força para balançar a sua fé se ele aparecer outra vez. Porque os sofrimentos, quando vividos em perseverança, são instrumentos para suprir
a falta da sabedoria que muitas vezes somos acometidos. Muitas vezes os cristãos não têm sabedoria. Ele vai dizer, porém, se algum de vocês necessita de sabedoria. Às vezes a gente não sabe como ter alegria na provação. Às vezes a gente não sabe como perseverar no sofrimento. Quantos homens, às vezes estudados, quantos jovens que passam na faculdade e possuem ótimas notas, quantos jovens não se desviam ao entrar na faculdade, quantos jovens não abandonam o Senhor ao conseguir passar em processos seletivos difíceis, quantos eruditos não estão perdidos durante a pandemia e quantos homens simples não possuem sabedoria para enfrentar as provações. A sabedoria que provém do Senhor não é simplesmente uma sabedoria que é alcançada nos livros da faculdade. É uma sabedoria que é alcançada através de uma vida vivida de joelhos diante de Deus. Precisamos acumular essa boa sabedoria para podermos passar bem pelos sofrimentos. Geralmente é mais difícil encontrar as ferramentas para lidar com o sofrimento quando estamos no sofrimento. Comumente, nós enfrentamos a dor com recursos que já temos antes da dor chegar. Eu já estive sentado com jovens cujos relacionamentos terminaram, ou casais enfrentando conflitos intensos, ou situações de desemprego e doença que acometem pais de família. E eu tenho percebido que são os recursos espirituais que nós já possuímos que geralmente mais nos ajudam a lidar com as provações. É difícil aprender teologicamente sobre soberania de Deus durante o velório. Você encontra consolo quando você já sabe disso e a morte então te toca. É difícil aprender sobre não idolatrar o namorado durante o término. A tranquilidade está em já estar lidando com as suas idolatrias antes disso. É importante que durante os dias bons nós acumulemos recursos para os dias maus. Lembra da visão do faraó, interpretada por José, sobre vacas magras e vacas gordas? Agora é o tempo que nós podemos parar para acumular sabedoria, para que quando o sofrimento venha, irmãos, ele vem. Tiago não diz caso o sofrimento venha, mas é o fato de passarmos por várias provações. Quando o sofrimento vier, quando a pandemia nos tocar mais intensamente, irmãos, precisamos ter acumulado recursos para os dias maus. E não são só recursos financeiros, são recursos de sabedoria e perseverança. Homens espertos são rápidos em se precaverem para os dias ruins. Alguns juntam recursos nas contas bancárias para dias sem renda. Quando a provação vem, temos recursos para nos ajudar, mas a sabedoria divina é o recurso que mais precisamos ter guardado para passar bem por dias maus. Não adianta nada poupar os seus bens para caso a vida econômica do país fique na bancarrota e não acumular uma sabedoria que provém de Deus para saber viver de uma forma que glorifique seu nome. O que é que difere? Dois cristãos, com o mesmo tempo de igreja, ensinados debaixo da mesma liderança, quando um sucumbe e o outro prevalece debaixo da mesma provação. E a resposta é uma só. É a sabedoria. É a sabedoria que provém de Deus. Precisamos de sabedoria para permanecermos. É fácil termos respostas na ponta da língua sobre como os outros deveriam viver. Mas é quando somos nós, na fornalha da provação, que vemos se temos realmente meios para viver para a glória de Deus. Meus irmãos, o sofrimento é um raio-x. O sofrimento revela se nós temos ou não a sabedoria que vem de Deus. O sofrimento revela quem nós realmente somos. É uma prova para mostrar do que é que nós temos falta. O sofrimento diz muitas coisas a seu respeito e quando o sofrimento vem, você se conhece muito bem. Sabe quando o Paul Washer fala nos seus sermões, olha, um dia, imagine se pegam um DVD com todos os seus pensamentos e passam para que todo mundo veja na praça, você teria coragem de sair na rua um dia? E a gente diz, não, de jeito nenhum, meu Deus, se todo mundo soubesse tudo que eu já pensei na minha vida, eu não teria coragem de olhar para cima. Meus irmãos, mais um dia, as pessoas vão ver. Você vai ver o que é que está dentro de você. É no dia do sofrimento. É no dia da calamidade que você vai mostrar quem você realmente é. Porque no dia da calamidade, as chamas do sofrimento iluminam a escuridão do teu próprio interior. E mostra quem você realmente é. Mostra se há verdadeira sabedoria ou não aí dentro. Iago, e se eu percebo que falta sabedoria? Ok, o sofrimento veio, eu não estou conseguindo passar bem por ele. O sofrimento veio e eu não tinha os recursos necessários para perseverar. E agora? Se eu não tenho o acúmulo dos recursos necessários para o dia da calamidade. O texto diz que a sabedoria vem por meio da oração.
Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. A sabedoria, meu irmão, vem por meio da oração. Se você não tem os recursos necessários para o dia da calamidade, é a hora de orar. Então, se Deus usa o sofrimento para nos dar sabedoria, é porque Deus usa o sofrimento para nos colocar em oração. O sofrimento vem para nos colocar de joelhos. Deus quebra as nossas pernas, para que as nossas rótulas encostem no solo. Porque quando os dias são bons, às vezes nós não estamos entregues à oração. É quando as coisas ficam difíceis. É quando os dias são maus, que então a gente ora, então a gente pede. A ideia é que a sabedoria vem de modo espiritual. Não é simplesmente através de recursos humanos, não é uma busca humana por sabedoria, mas é Deus nos concedendo os meios de perseverarmos. Você ora pedindo para que Deus te ajude a passar pelo sofrimento. Você ora pedindo perseverança. Tiago era um homem que entendia de oração. O Tiago, líder da igreja em Jerusalém, que escreve essa carta, era conhecido como joelhos de camelo, segundo a literatura não bíblica do período do Novo Testamento. Ele orava tanto que seus joelhos eram marcados. Ele era um homem que falava daquilo que ele sabia, que ele conhecia. Tiago foi um homem que sofreu. Foi morto, martirizado. Foi espancado várias vezes. Tiago foi um homem que sofreu. E foi um homem que orou. A semelhança de Tiago que escreve isso, nós devemos buscar sabedoria, uma sabedoria que vem de Deus através da oração no sofrimento. A oração no sofrimento é um tipo de oração poderosa para nos fazer lidar bem com a perseverança no caminho de Deus. Quando Deus te faz sofrer, se alegre. Deus está te dando meios para orar mais. Você pede que Deus lhe ajude na sua vida de oração? Talvez Deus faça isso te colocando em mais sofrimento. Talvez Deus te faça orar mais, te fazendo sofrer mais. Isso é motivo de alegria. Porque Deus promete nos dar sabedoria na provação. Os homens dizem que Deus promete cura, que Deus vai curar quem tiver com coronavírus, que Deus vai proteger a empresa, não vai falir aquele que abrir a empresa durante esse período de doença, que se você determinar e tomar posse das suas bênçãos, você vai ter aquilo, mas Deus nunca prometeu esse tipo de coisa. Deus nunca prometeu que vai responder orações financeiras ou relacionadas a simplesmente questões dessa vida. Mas Ele prometeu, Ele nos dá uma certeza, que a sabedoria para as provações nos será dado quando nós pedimos. Quando oramos, em oração, nós recebemos essa sabedoria. Nisso a gente pode ter uma certeza. Aqueles que não sabem passar pelo sofrimento, aqueles que durante a provação abandonam a fé, não simplesmente choram, porque isso não é não saber passar pelo sofrimento. Não simplesmente sofrem, porque isso também não é não saber passar pelo sofrimento. Não simplesmente procuram amigos para desabafar e chorar em lamento profundo, porque isso também não é não saber passar pelo sofrimento. Mas abandonam a fé. Isso é não saber passar pelo sofrimento. Aqueles que abandonam a fé são aqueles que não se puseram de joelhos. São aqueles que Deus lançou ao chão e eles se recusaram a se dobrar pedindo. Não tens por que pedis maus, diz a Escritura. Estamos diante de Deus em sofrimento e dor e não pedimos e não oramos, porque o nosso orgulho é elevado demais para até mesmo em tempos de calamidade nos dobrarmos diante da grandeza de Deus. Ele promete. Aquele que abandona Cristo no sofrimento é aquele que se recusou a estar diante de Deus em oração. Porque se ele se dobrasse diante de Deus, se ele reclinasse a cabeça diante do Senhor, ele receberia a sabedoria que é dada. Ele dá a todos. Você pode ser importante ou não, rico ou pobre, alto ou baixo, homem ou mulher, muito ou pouco tempo de igreja, alguém numa fé já muito madura ou alguém que está ainda lutando contra pecados muito simples. Deus dá a todos. E Deus dá com generosidade. Ele não dá um pouquinho de sabedoria, ele não dá só o suficientezinho, ele dá com generosidade. Ele dá uma perseverança forte. Você não vai perder essa batalha. Você não vai até o último round. É um nocaute nas forças do inimigo. Deus dá com generosidade a sabedoria para saber permanecer na fé durante a provação. E ele dá sem lançar em rosto. Ele dá sem improperar, como diz algumas traduções. Ele dá sem reprovações. Literalmente, Deus não joga na sua cara. Ele não vai dizer, você tá de novo aqui me pedindo para não ir embora? Você tá de novo aqui me pedindo meios para permanecer na fé? Tu não tem vergonha na cara, não? De ficar dizendo para mim aqui que tá querendo ir embora, que o sofrimento tá sendo demais?
Olha como meu filho sofreu. Deus não é como a gente, em que a gente reclama pra alguém e a pessoa diz, mas é que você não viu o que eu passei em 1912. Em que você conta suas dores e dificuldades e outra pessoa diz que sofreu e passou por coisas piores. E que por isso você não tem o direito de reclamar tanto. Deus não é como a gente que julga o outro que vem pedir o mesmo favor pela milionésima vez. Deus não joga na nossa cara. Você pode ir diretamente a Ele. Você pode ir diretamente ao Senhor e pedir que Ele vai dar. Há uma frase famosa no mundo da teologia que diz que Deus dá o que Deus mesmo dá aquilo que Ele demanda. Se Deus cobra de nós perseverança no sofrimento, Deus nos dá tudo o que é necessário para a perseverança no sofrimento. Então onde é que você está indo para perseverar? Onde é que você está procurando ajuda? Onde é que você está procurando forças para continuar na fé? Deus prometeu que Ele é a fonte inesgotável de sabedoria para a perseverança na provação. Busque-o e você pode ter força para continuar em Jesus. Agora busque-o com fé. Essa oração precisa ser feita com confiança na obra de Cristo. Temos que pedir tendo fé que há um Deus nos ouvindo, que nos ama e que vai nos conceder essa sabedoria. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Não podemos duvidar, temos que pedir a Deus e orar para que Ele possa, sendo bondoso e misericordioso, nos entregar dessas suas bênçãos. Aqui a fé não é aquela vontade positiva de que as coisas necessariamente vão dar tudo certo. A fé aqui está atrelada à confiança e à certeza de que Deus vai cuidar de você no meio do sofrimento. É a fé na obra perfeita de Jesus. Uma fé de que Cristo vai continuar fazendo você permanecer com Ele para sempre. Não é aquela fé da confiança do pensamento positivo, do The Secret, da teologia da prosperidade, da teologia do coaching. É a fé de que mesmo gemendo e chorando, Deus cuida de você e que Deus vai te manter nesse caminho. A fé não duvida da bondade de Deus em meio ao sofrimento. Porque quem duvida não tem firmeza. Quem duvida é como a onda do mar. O vento da provação bate e ele é como uma onda. Ele é levado pelo fluxo das circunstâncias. O homem que não tem fé é o homem que duvida. É o homem que é semelhante à onda do mar. O vento bate num caminho bom, ele está indo para a igreja todo domingo, as coisas ficam difíceis, ele some. O vento bate positivamente, então ele está lá contribuindo financeiramente, as coisas vão mal, então ele simplesmente se torna uma pessoa gananciosa. O homem que é como as ondas do mar é o homem que não tem fé. A ausência de fé aqui é se deixar levar pelas circunstâncias. Nós somos como rocha e não como onda, impelidos e agitados pelo vento. Nós temos uma forma fixa e firme. Nossa fé é essa. É a fé que nos faz permanecer. Essa é a fé que nos faz receber sabedoria. É a fé que se manifesta em permanência. E não a fé que faz com que sejamos agitados para um lado e para o outro de acordo com as circunstâncias. Uma pessoa como essa não recebe nada de Deus. O homem de ânimo dobre, o homem que não permanece em Cristo durante o sofrimento, que ao invés de continuar em oração pedindo para continuar, é o homem que não ora e vai embora, ou ora indo embora. É justamente o homem que não recebe nada. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Esse é um homem de ânimo dobre, diz o texto. Literalmente é um homem de duas mentes, é um homem de duas almas. É um homem que vive sem fé e não recebe sabedoria para as provações. Porque uma hora ele está na fé, outra não está. Uma hora está em Deus, outra não está. O vento sopra a favor, ele vai. Sempre o vento sopra para o outro lado e ele vai embora. Esse homem não recebe nada, porque é um homem de duas almas, de duas mentes, de dois corações. É um homem de caminhos inconstantes. É um homem que não permanece naquilo que Deus está fazendo. A fé é definida, meus irmãos, em termos de obras. Tiago vai deixar isso bem mais claro mais à frente na epístola. A nossa fé é morta quando ela é uma fé de palavras. Pedir com fé é manifesto por um comportamento de fé. Pedir com fé a sabedoria para as provações é permanecer na fé, confiando em um Deus que vai dar sabedoria para as provações. Aqui o homem sem fé é aquele que vive agitado pelo sabor dos acontecimentos, que vive dependendo das respostas acerca do coronavírus, que vive dependendo do que acontece com a economia. Nós, na estrada da dor, nós oramos confiantemente por sabedoria. Nossa terceira atitude, nosso terceiro passo na estrada da dor é que nós usamos nossos olhos espirituais para interpretar aquilo que nós estamos vivendo. É o que nós vemos a partir do verso 9 até o verso 12. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo.
porque o sol se levanta com seu calor ardente. A planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também, o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos, o sofrimento afeta nossas finanças. Esses irmãos foram expulsos quase, saíram fugidos, na verdade, de Jerusalém. Perderam muitas de suas coisas. Segundo a própria epístola, homens ricos estavam enganando e sendo traiçoeiros e infiéis em seus contratos com os pobres. Muitos desses irmãos estavam em sofrimento financeiro. O sofrimento tem afetado as nossas finanças. Nessa quarentena, alguns estão falindo e empobrecendo. Outros têm ganhado dinheiro durante a quarentena. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. E tem gente conseguindo sobreviver. Há algumas pessoas até fazendo mais dinheiro durante a quarentena. Existem ricos e pobres. Existem pessoas vivendo em situações piores, pessoas vivendo em situações melhores durante o sofrimento. E o que Tiago vai dizer é que tanto aqueles que estão financeiramente mal, quanto aqueles que estão financeiramente seguros durante a provação, precisam da mesma coisa. Precisam olhar as próprias circunstâncias com olhos espirituais. É o nosso terceiro passo na estrada da dor. Ricos e pobres não podem confiar na própria condição. O pobre não pode confiar que a pobreza reflete a sua condição. O pobre, o irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação. O irmão de condição humilde não é medido pelo seu dinheiro. Em Tiago 2, a gente lê que Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé. Em 1 Coríntios 1-3, Deus escolheu os que não são para o mundo, aqueles que não são nada, para então envergonhar os que são. O pobre pode ser alguém que confia nas riquezas. E o pobre pode ser alguém que confia tanto nas riquezas que ele se julga inferior pelas riquezas que não tem. E o pobre ganancioso é justamente alguém que se julga pelo que falta. E então, pela sua falta de posses, vive mal, vive triste. Tem a sua autoimagem baseada na circunstância financeira que ele alcança. Esse é o pobre ganancioso. É o infeliz na sua falta de dinheiro. O rico, semelhantemente, não pode confiar que a riqueza reflete a sua condição. Essa vida passa muito depressa. Há uma humilhação que alcança todos os homens. O rico também não é medido pelo seu dinheiro. O pobre não é medido pelo que falta, o rico não é medido pelo que sobra. Ambos podem ser gananciosos, tendo ou não tendo, se deixam medir pelas circunstâncias econômicas que estão à sua volta. O que difere muitas vezes o rico ganancioso do pobre ganancioso é unicamente o dinheiro que está em volta, porque o coração é igual. O pobre infeliz com as riquezas, com a falta de riquezas, o pobre infeliz com a pobreza e o rico feliz com a riqueza sofrem do mesmo problema, porque ambos estão projetando sua felicidade naquilo que é momentâneo e passageiro. Ambos estão projetando sua felicidade em coisas que são meramente humanas. Agora, é muito interessante que Tiago gasta mais tempo falando do rico, porque certamente as riquezas costumam ser mais perigosas para a fé do que a pobreza. Aqui ele fala constantemente, aqui ele fala delongadamente acerca da vida ser breve. Porque o pobre geralmente não tem onde se consolar durante os períodos de pobreza e dificuldade, enquanto o rico tem como acalentar a própria consciência e prover para si durante as dificuldades. O rico pode se sentir mais autossuficiente e a situação dele é mais perigosa do que a situação do pobre. Ele começa então aqui em Tiago a aludir a Isaías 40, do verso 6 a 8, que diz assim: toda a humanidade é erva e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Tiago alude a Isaías 40, dizendo que o rico não vai permanecer. Que o rico vai passar como uma flor. Que ainda que durante as provações o rico tenha meios para sobreviver, ainda assim, ele precisa entender que ele não permanece. Ele tem que se humilhar. A glória daquele que passa bem pela provação é a sua humilhação. É o fato de que essa vida não é nada e que há uma glória muito acima dessa. A glória do irmão humilde não é outra senão a exaltação que virá através da obra perfeita de Jesus. A nossa identidade
não é definida pelas circunstâncias. Sofremos muitas vezes de forma muito intensa a pandemia porque nós projetamos em tudo aquilo que o vírus pode tirar a nossa identidade. Quando quem somos não é definido pelo que temos, mas é definido por algo que só pode ser visto com olhos espirituais. São verdades que existem para além dessa vida. É a ideia de que só a palavra permanece, de que nós vamos para um caminho de bênção e de graça. Nós vamos todos murchar como uma flor. O rico, principalmente, tem que lembrar disso. Essas flores que murcham, essas flores do campo, segundo alguns teólogos e comentaristas, eram flores que tinham seus talos usados pelas senhoras para fazer lenha para o almoço. Nós seremos queimados em algum momento. Se não pela própria provação, haverá uma chama que vai nos tirar dessa vida. Hoje, há solidez e formosura nas riquezas, mas em breve não haverá mais. O rico murcha em seus caminhos. E a ideia de em seus caminhos parece estar a ideia que é durante os seus caminhos. É como se o rico murchasse durante os seus negócios. Enquanto ele está ganhando seu dinheiro, enquanto ele está tentando sobreviver durante a pandemia, enquanto as coisas parecem que vão bem em situações de calamidade, durante os seus negócios, ele murcha. Ele acaba. Ele morre. Se a alegria dele estiver depositada enquanto ele acumula, ele é louco. Ainda hoje pedirão a sua alma. E para quem vai ficar tudo aquilo que ele acumulou? Ambos, ricos e pobres, precisam lembrar que há uma coroa de vida para além dessa existência terrena. Ambos precisam lembrar que sua identidade está para além dessa vida e só pode ser acessada de forma espiritual. Ambos precisam olhar para si com os olhos da fé. E olhar para que Deus ponha a eternidade diante de seus olhos. Bem-aventurado o que suporta a provação. Porque este é aquele que se enxerga pelos olhos da fé. É o que diz no verso 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É através de amar a Deus que nós seremos bem-aventurados. Nossa bem-aventurança, nossa felicidade, alegria e bênção de Deus não vem das circunstâncias, nem diz respeito às circunstâncias, mas diz respeito a uma coroa. Uma coroa que vem com vida. O vírus pode tirar a vida terrena, mas o vírus não tira uma vida que é eterna, que nos é dada pelo Senhor com uma coroa. Talvez com referência às coroas que se ganhava depois das Olimpíadas, depois dos tempos de maratonas e de corridas que representava a vitória. Depois de termos sido aprovados durante o sofrimento, perseverando nas provações, Deus nos dá algo que ele prometeu, uma coroa de vida, uma vida eterna, em que não dependeremos mais de nenhuma circunstância humana. Essa coroa é uma promessa de Deus para todo aquele que o ama. Se somos provados, meus irmãos, seremos aprovados. Nossa aprovação não nos garante uma entrada na faculdade ou no concurso público, mas nos garante uma coroa de vida eterna. E encontramos essa bem-aventurança quando suportamos a provação, enxergando quem somos pelos olhos da fé. O coronavírus pode afetar nossa rotina, pode afetar a nossa economia. Ele não deveria afetar a nossa identidade. Não deveria afetar a visão que nós temos de quem nós somos em Deus. Porque nós não somos o que temos. Nós não somos as circunstâncias onde estamos inseridos. Podemos perder tudo. E ainda assim, a nossa imagem ficar plena, segura e total naquele que define a nossa identidade, que é a obra perfeita de Cristo Jesus. Se olharmos para aquilo que se vê, não teremos essa percepção, mas é olhando para aquilo que não se vê, para aquilo que é eterno e para aquilo que está prometido do outro lado da eternidade, é que nós encontramos paz e segurança e bem-aventurança durante a dor e o sofrimento. Agora, em quarto lugar, na estrada da dor, nós não culpamos a Deus. E é importante, nessa estrada de sofrimento, nós não culparmos ao Senhor Deus por esse período de calamidade. É o que nós vemos no verso 13, no verso 14 e no verso 15. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte.
A palavra tentação aqui é a mesma palavra no grego para provação. Tiago faz esse jogo de palavras o tempo inteiro, passando de uma palavra para outra, a palavra idêntica, mas com sentidos diferentes. Aqui ele passa da provação para a tentação usando a mesma palavra. Mas tem algo profundo aqui. A palavra tentação e provação são usadas aqui de forma intercambiável, usando o mesmo fraseado grego, porque toda tentação é um tipo de provação. A tentação é uma provação moral. É uma provação que se dá na nossa moralidade. Toda provação acaba trazendo algum nível de tentação. Quando somos provados, existe a tentação de abandonar a fé. Quando somos provados, a gente pensa em ir embora e abandonar a Deus. Deus nos dá provações, mas Deus não nos dá tentações. Deus nos dá a provação no nível externo, mas Ele não nos dá a provação no sentido interno. Ou seja, a provação que existe fora são os sofrimentos, mas a provação que existe dentro é a tentação. E a tentação não é Deus que dá. Deus nos põe nas provações, mas Deus não nos dá as tentações. As provações vêm de Deus, mas as tentações surgem como nossas respostas às provações. Cabe a nós vencermos as tentações. Ninguém ao ser tentado pode dizer, eu estou sendo tentado por Deus. Isso é pecado, isso é falso. Quando somos tentados no sofrimento, não podemos achar que Deus é quem está nos tentando. Deus envia o sofrimento, mas não envia a tentação. Ele envia a circunstância de dor, mas ele promete um escape em toda a tentação moral. É o que Paulo escreve aos Coríntios, que Deus não nos deixou sem ajuda, mas que ele fornece um escape em toda a tentação. Nunca pecar é a única opção. Nunca. Nunca o pecado é justificado pela dificuldade das circunstâncias. Ah, mas é porque faltou, é porque não tinha, porque fizeram. Nunca. O pecado sempre é culpa nossa. A tentação vem. E assim como Deus disse a Caim, o teu pecado é contra ti e cabe a ti dominá-lo. O pecado vem de dentro de nós. Deus nos dá escape para os pecados. Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado pelo mal. O mal não fez a cabeça de Deus, Satanás não cochichou no ouvido do Senhor, então ele nos colocou no mal, nas tentações morais. Quando alguém larga Cristo por causa das dores desse mundo e acusa Deus pelas circunstâncias, ele está escondendo que caiu nos próprios desejos. Nunca é culpa de Deus. Aqui, Tiago novamente parece fazer uma alusão ao livro de Jó, que em nada pecou no meio da provação. E ele não pecou porque ele não culpou o Senhor. Ele entendeu que o mal veio da mão de Deus. Mas o pecado era algo que ele deveria rejeitar no seu coração. Nossas tentações vêm de nós mesmos. E aqui Tiago monta a imagem de uma tragédia grega. Imagina, uma mulher te seduz, vocês se deitam juntos e ela engravida. O bebê então cresce e te mata. Essa é a história do nosso relacionamento com o pecado. A ideia é que nós somos então tentados pela nossa própria cobiça. Há uma tentação que não vem de fora, mas de dentro. Somos tentados por algo que está dentro de nós, como nós lemos em Mateus 15, 11 a 18, que não são circunstâncias externas que nos levam ao pecado, mas circunstâncias internas. Não é o que vem de fora que nos torna impuros, mas é o que sai que nos torna impuros. O pecado já está dentro de nós. Nós somos tentados por nós mesmos, somos tentados pela nossa própria cobiça. O pecado não entra, o pecado sai. Essa cobiça então nos atrai e seduz. A ideia aqui de sedução é uma linguagem sexual mesmo. Somos como seduzidos, somos atraídos, e a linguagem que é fisgados, é como se fosse uma isca que puxa um peixe. Então a gente tem aqui uma isca de pecado durante o sofrimento. A gente olha para as circunstâncias de pecado durante a dificuldade e aquilo parece seduzir-nos, aquilo parece nos atrair, mas quando mordemos é uma isca que nos arrasta como um peixe que é puxado. Somos atraídos e seduzidos. A cobiça, então, engravida e dá luz ao pecado. O pecado é o nosso filho com a nossa cobiça. Então, há uma cobiça, há uma tentação interior. Quando a gente, então, aceita a sedução dessa cobiça e deita com ela, o que a gente faz é pecar. O caminho, então, da perseverança, o caminho da sabedoria é um caminho de negar o nosso próprio coração, os nossos próprios maus desejos durante as dificuldades. Quando a gente está em sofrimento, às vezes tudo que a gente quer é um escape. Tudo que a gente quer durante o sofrimento é esquecer um pouco o sofrimento. E às vezes o pecado se torna mais atrativo. Nós permanecemos firmes durante as provações, rejeitando as tentações que tentam servir como isca. Não vai por aí.
Não vai pelo caminho da mulher adúltera, foge da calçada dela, não morde essa comida deliciosa, é um anzol que vai buscá-lo. E esse pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós criamos a cobra que vai nos morder. Nós somos mortos em nossos próprios delitos e pecados. A gente morre. O pecado é consumado e a gente morre. O pecado nos mata. Irmãos, as provações externas não podem nos matar. As provações externas não são poderosas para nos tirar da fé, mas é aquela provação que está dentro de nós. É aquela tentação do nosso coração que quer destruir quem somos. No fim das contas, a batalha não é contra as circunstâncias. A batalha é contra aqueles que vivem nas circunstâncias. É contra nós mesmos. É muito doido, porque até aqui, Tiago não citou Satanás ainda. Falou de pecado, provação, mau desejo, cobiça. Perdão, é só a garganta seca. Mas cadê o diabo aqui? Porque o diabo não tem o poder de te fazer pecar. O diabo influencia. O diabo influencia. O diabo projeta ideias na nossa mente. O diabo fala na árvore em forma de serpente. Mas no fim das contas, o pecado surge porque a gente quer. Às vezes a gente pega e diz, foi a tentação do diabo. Foi a tentação do seu coração. Você não conseguiu resistir a si mesmo e ao próprio mau desejo. Quando você sai da fé, durante o sofrimento, tudo que você fez foi ouvir a voz do próprio coração. Sabedoria para as provações é força para negar as próprias vontades. Isso significa que o sofrimento é motivo de alegria, porque ao perseverarmos no sofrimento, nós encontramos mais recursos para perseverar contra as tentações. Ou seja, você já pediu a Deus para ser uma pessoa mais santa? Já pediu a Deus para ter mais força contra as tentações do pecado? Deus pode fazê-lo te colocando em mais situações de sofrimento e te colocando no ringue da provação, para que o fogo da dificuldade purifique você como filho de Deus. É interessante, irmãos, nós precisamos de autorresponsabilização diante do pecado. Ninguém persevera colocando a culpa em Deus. Ninguém persevera no caminho de Adão, que diz que a culpa foi de Eva, ou no caminho de Eva, que diz que a culpa foi da serpente. Perseveramos, permanecemos, assumindo nossa responsabilidade de lutarmos contra o pecado, de não usarmos as circunstâncias como desculpa para errar e nos colocarmos de joelho diante de Deus. Mas o último passo que nós damos na estrada da dor é lembrar que mesmo no meio disso tudo, Deus ainda é bom. A bondade do Senhor não nos abandona, mesmo com circunstâncias difíceis. É o que nós lemos nos versos 16, 17 e 18. Não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Não se enganem. Não se enganem. Durante o sofrimento, nós costumamos nos enganar muito quanto ao caráter de Deus. O sofrimento quer mentir pra gente. O sofrimento tem perna curta e quer nos fazer pensar que a bondade de Deus falhou, que Deus é malvado, que ele se alegra com a nossa miséria. Não se enganem, meus amados irmãos. O sofrimento quer que pensemos que nunca se manifestou a bondade de Deus conosco. O sofrimento tende a nos fazer cegos para tudo que está fora do momento de dor. O sofrimento, às vezes, move os nossos olhos e faz com que a gente só consiga focar naquilo que está perto. E a gente perde de vista o que está longe. A gente esquece tudo de bom que já veio da boa mão de Deus, de tudo de bom que Deus já nos deu, de toda a bondade que já recebemos da mão do Senhor. Deus continua bom, não se engane, não deixe que o sofrimento minta para você. Deus continua bom, mesmo quando tudo que você está sentindo naquele momento é a dor e o sofrimento. Tudo de bom que você já recebeu na sua vida veio do alto. Há uma linguagem poética de Tiago aqui. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Não existe absolutamente nada de bom que você já teve na sua vida que não veio da mão de Deus. O riso de uma criança, o sabor de uma comida, provisão, uma vez um vento na cara, saúde, qualquer coisa que você tenha de bom na sua vida, tudo, toda e qualquer bondade que você já recebeu, veio diretamente da mão de Deus. Deus é o promotor soberano de todo o bem.
por que a gente só vai olhar para o mal que temos recebido? O bem que vem de Deus a gente recebe com alegria. Mas e quando Ele nos dá provações? Deveríamos receber com a mesma alegria. Vem do alto. Vem do Pai das luzes. Essa é a poesia de Tiago. Deus aqui é o Pai das luzes, onde não há sombra de mudança. Ora, a luz costuma gerar sombra. E a sombra muda, porque à medida que as coisas se movem, e à medida que a luz se move, a sombra se move. Deus é o criador dos astros, das luzes. Ele é o pai dessas luzes. E as sombras surgem a partir dessas luzes. Em Deus não há sombra. A sombra está aqui desse lado. As circunstâncias são sombras que mudam, hora ou outra. Mas o Deus que criou a luz, ele é imutável. Ou seja, por mais que haja sombra deste lado da realidade e as sombras mudem constantemente, o Deus vivo, ele é sempre sol, ele é sempre criador do sol, ele é sempre o pai das luzes, nele só há brilho de bondade e graça. Deus não mudou. Tudo que é bom vem daquele que é imutavelmente bom e que sempre será bom, ainda que as sombras desse lado da eternidade mudem. Todo bem veio daquele que não muda, daquele que continua bom durante o sofrimento. O sofrimento não é um momento onde Deus muda. O sofrimento não é um momento onde Deus muda de ideia acerca de nós. O sofrimento é só uma mudança de circunstância. Mas o Deus eterno continua o mesmo, continua igual, continua idêntico, nos amando com a sua graça. Porque esse mesmo Deus, o Pai das luzes, esse mesmo Deus que soberanamente nos põe no sofrimento, é o Deus que pela sua vontade nos gerou pela palavra da verdade. A mesma vontade de Deus que nos coloca no sofrimento foi a vontade de Deus que nos gerou para a sua palavra. Como podemos rejeitar a vontade do Deus que nos colocou no sofrimento se essa mesma vontade nos trouxe ao seu reino de amor e luz? Somos os primeiros frutos de suas criaturas. Somos os seus filhos, seus salvos, seus eleitos, seus primogênitos. Ele nos escolheu e decidiu nos salvar e trazer para perto dele. Nos colocou na sua casa como filhos adotivos. Como ele poderia mudar e nos colocar no sofrimento porque por algum motivo não nos quer mais? A mesma vontade que nos chamou para a salvação é a vontade que nos coloca na provação, justamente porque é a mesma vontade, porque é a provação que vai contribuir para a nossa permanência na salvação. Ao olhar para a nossa salvação, continuamos confiando na bondade de Deus durante as provações. Você tem duvidado da bondade de Deus durante o sofrimento? Lembra do que é que você foi salvo. Lembra do inferno eterno do qual Deus te tirou. E como duvidar da bondade de Deus, se ao nos tirar do inferno, ele nos coloca em isolamento social? Como duvidar da bondade de Deus, se nos tirar do reino do diabo, nos tirar do lago de fogo e enxofre, ele nos coloca num ambiente financeiramente difícil? Como duvidar da bondade daquele que vai nos levar para um reino eterno de glória do seu lado para sempre, onde não haverá mais dor, onde toda lágrima será limpa, simplesmente porque as sombras desse lado da eternidade estão mudando muito. Na estrada da dor, meus irmãos, nós lembramos que Deus é bom. Esses são nossos 5 passos. E no fim das contas, é urgente olharmos para aquele que é o nosso padrão diante do sofrimento. Jesus teve sabedoria no sofrimento. E devemos imitar o comportamento de Jesus. Jesus foi aquele que Deus enviou para sofrer por nós. E ele sofreu firme no Senhor. Ele se sentiu abandonado por Deus naquela cruz, quando diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele não desampara a Deus e ele entrega o seu espírito ao Senhor. Mesmo em tempos de calamidade, precisamos imitar o comportamento de Cristo, mas também receber do comportamento de Cristo. O seu sacrifício perfeito, a sua entrega perfeita, garantiu a todos nós um caminho de comunhão e de paz com Deus. É através da obra perfeita de Cristo, do sacrifício perfeito, daquele que não largou a fé no meio do sofrimento, mesmo quando suou sangue, é que nós teremos meios para permanecer sábios no meio das provações. Que Deus use a sua palavra para nos dar força em tempos como esses. Eu vou dar novamente 30 segundos para que onde você estiver você faça uma oração em voz alta. Se estiver acompanhado, por favor, alguém que não fez a primeira oração, faça essa segunda oração, agradecendo pela palavra, pedindo para que Deus abra os corações. Se você estiver sozinho, por favor, ore sozinho. E em 30 segundos vou interromper esse momento,
orando e então encerrarei o nosso tempo aqui de estudo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pelo sofrimento, não porque ele seja agradável ou bom, mas porque o Senhor o usa para o nosso bem. Que nós possamos sentir uma alegria sobrenatural que o mundo não entende durante as provações, com fé naquilo que a provação gera em nós através da tua santa sabedoria. Nos abençoe, nos dá a tua graça, no santíssimo nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, que a graça de Cristo os acompanhe em tudo e que nós possamos em breve, em tempo hábil, sermos devolvidos às nossas comunhões normais em nossas comunidades. Vocês, membros da Igreja Batista Manaim, nós amamos vocês profundamente, morro de saudade de vocês com muita frequência e, novamente, qualquer necessidade, nos procure o presbitério da igreja. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo tempo de estudo. Um abraço.